processo em relação a como que seria essa possibilidade de realizar essa conferência. A princípio, o Conselho pautou até a possibilidade da não realização, visto que poderia estar dificultando mesmo a participação dos usuários, né? Dessa forma virtual, visto que os nossos usuários eles não têm possibilidade de estar tendo acesso, né? Mesmo de como que seria isso para a gente não ter aglomeração. Mas a gente agora, né, estamos agora pensando em, né, conversando com outros conselhos também, pensando em outras formas, né? Esse modelo, essa pandemia, ela trouxe para a gente ter que sair de muitas caixinhas, né? De como nós funcionávamos. A gente mesmo, né? Eu estava na CETADES antes, a gente para poder fazer uma reunião ou a gente fazer uma assessoria técnica com o município, a gente ia ao município sempre. E agora a gente viu como que né, essa tecnologia pode aproximar a gente também. Então, a gente teve que, com a nossa criatividade, pensar em novas formas de trabalho. Então, pensando nas conferências, nesse processo democrático, a gente precisa também pensar de que forma que não vai ser da forma, né, que a gente está acostumado, né, que as outras conferências que a gente já participou, mas ela vai nos fazer pensar um pouco melhor em estratégias para que, de fato, a gente consiga incluir não só os nossos trabalhadores, que sempre foram incluídos e que talvez tenham até acesso mais fácil às tecnologias, mas pensar com muito cuidado e com muito carinho de como a gente pode oportunizar os nossos usuários a participar desse processo democrático que a gente entende que é sempre de consolidação do SUAS. Por isso, a importância, sim, da gente fazer essa conferência nesse momento, né, que a gente vê que as situações de violação de direito elas se agravam, né, a necessidade de algumas questões, né, até mesmo demandas por auxílios emergenciais, por auxílios que a gente não se tinha mais tantas demandas, né? Nós tínhamos muitos os programas bem fortalecidos, né? Mesmo aqui no município de Vitória, a gente via que os benefícios eles eram realmente vinculados aos serviços, mas os serviços que eram, né, são os mais importantes. Mas hoje, nesse momento, alguns benefícios são importantes, a gente precisa fortalecer os serviços para a gente poder garantir que a população chega. Então, no sentido de que a gente possa pensar mesmo de como a gente vai estar garantindo nesse momento crucial em que a gente tem um momento de desproteção social, né, entre a nossa população, do nosso estado, no nosso município, a gente pensar localmente. Então, assim, para o município, com certeza, fica uma grande tarefa, porque a gente vai ter que pensar de forma totalmente diferente, mas a gente utilizando os equipamentos que a gente tem no território, né? E aí vai ser muito importante para a gente poder ver como que o nosso território, como que os nossos serviços estão, de fato, sendo... atuando, né, nesses territórios, tendo esse enraizamento mesmo, essa territorialização, assim, nesse sentido da gente conseguir mesmo chegar ao usuário que mais precisa nesse momento que a gente tem esse aumento dessas desproteções sociais. Então, a gente considera super importante, né, essa realização dessa conferência. Ela principalmente por a gente estar nessa pandemia, ela vai trazer para a gente um diagnóstico muito... eu acho que, assim, além de ser importante, mais conciso e assim, dar elementos para que a gente possa pensar na nossa política de assistência social nesse pós-pandemia, que eu acho que a gente vai precisar se reinventar em muitas coisas, né?
E eu acho que fazendo essa conferência é uma forma que a gente vai ver de como a gente vai poder também estar mais próxima do usuário. A gente ouvindo o usuário, de que forma que ele quer que esse serviço continue, mesmo, né, com todas as situações. Logicamente que a gente vai ter que tomar todos os protocolos de biossegurança, né? Não vai dar para ser uma conferência totalmente presencial, a gente não pensou ainda em Vitória, de como seria esse modelo, se seria um modelo híbrido, como o Serra vai fazer, ou seria um modelo, né, não, ou totalmente virtual não é possível, mas de que forma que a gente faria isso, mas o que a gente pensa é a gente está utilizando, né, enquanto secretaria, a gente também tem que estar discutindo enquanto um pouco de conselho, mas conselho e secretaria, né, nas conferências, né, nós estamos juntos para pensar em relação a isso. A gente tem que pensar nos nossos espaços da universidade que a gente tem, das universidades que a gente tem, espaços que a gente tem de escolas, né? Alguns espaços, né, de área mesmo maiores, aberta, para a gente poder, em conferências, quem sabe a gente precisa ir em alguns parques. Então, assim, a gente precisa inovar, né? E eu acho que o momento, ele pede para que a gente faça isso. Não podemos deixar de realizar essa conferência nesse momento tão crucial, né? É isso que a SEMAS entende. E ela será muito importante, né? E eu acho que é um desafio, vai ser um marco, assim, né? Diferente, e que a gente possa realmente pensar em como a gente pode inovar na assistência social. Tá? Agradeço, e aí a gente se coloca à disposição. Aí eu agora, como recém-chegado também no Comasb, né? Conhecer os outros presidentes, para a gente poder ir trocando, né? Experiências, ver como que vai acontecer, para a gente poder fazer um processo, né? Realmente democrático, um processo que a gente possa pautar, né, nas necessidades dos nossos usuários, para a gente poder avançar com a nossa política, tá? Eu comecei, nem dei, né, boa tarde principalmente para, né, minhas chefes aí, né, Sandra Shirley, né, a secretária também, Cíntia Grilo. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Eu acho que a presença de vocês fortalecem, né, o SUAS no estado do Espírito Santo. Muito obrigada, Carla, pelas contribuições. Vamos ouvir agora a nossa presidente, né, do Conselho Estadual de Assistência Social e subsecretária de Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Sandra Shirley. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Boa tarde especial para a minha secretária, que nós estamos, essa é a nossa terceira conferência, ela não pôde comparecer, estava na estrada, né? Então, muito obrigada, Cíntia, pela sua força. É uma companheira que está defendendo o SUAS com unhas e dentes, tá? Com unhas e dentes. E eu quero também agradecer a Marinalva, presidente do COGEMAS, de parceria com o SEAS também, está sempre aqui com a gente. Nós estamos aqui junto com a comissão organizadora da Conferência Estadual. Eles estão participando de todas as reuniões para ficarem bem atentos às nossas necessidades, para colaborar também com todos os municípios, né? Então, eu quero agradecer muito a vocês que reservaram esse tempo. Nossas agendas, não sei, com a pandemia, acho que a gente está trabalhando 3 vezes mais, né? A gente sai de uma agenda para outra, corre de um assunto para o outro, mas vocês estão aqui, isso para a gente é muito importante, para a gente conversar sobre conferência. Vou falar o nome de algumas siglas, vou falar o nome que nem todos conhecem. Ah, não, mas nós somos do conselho. Mas tem gente que está chegando hoje, está chegando ontem, dentro dos conselhos, né? Então, nós temos o nosso Conselho Nacional de Assistência Social, que nós chamamos assim, CNAS, né? Falamos pelas siglas. E nós temos a nossa Secretaria Nacional de Assistência Social, que é a SNS. Essas 2 secretarias, elas se juntaram e convocaram a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social. Nós aqui do SEAS, o SEAS é o Conselho Estadual de Assistência Social /ES, Espírito Santo.
nós estamos convocando a 14ª conferência. E por que nós estamos convocando a 14ª? Porque a gente é muito trabalhador mesmo, tá? Quando aconteceu a primeira Conferência Nacional, o Estado do Espírito Santo já tinha feito uma conferência estadual antes da Nacional. Então, quando a Nacional chama para a 12ª, nós já estamos na 13ª. Quando ela chama para a 10ª, nós estamos na 11ª. Em 2019, por problemas políticos mesmo, o CNAS não convocou a Conferência Nacional. Ele não pôde convocar, mas nós, no Estado, convocamos e os nossos municípios também. Então, nós fizemos a nossa conferência em 2019, na época era o nosso secretário, era o secretário Bruno, ele não mediu esforços, né, enfrentou as dificuldades e assinou, junto com a nossa presidente, ex-presidente, né, que é Elisete dos Anjos, e fizemos a nossa conferência estadual. Então, nós estamos na nossa 14ª conferência. Às vezes eu me pergunto, mas a gente pode ser na 14ª? Pode, porque nós fizemos o trabalho e nós realizamos nossa conferência. Então, queria analisar um pouquinho com vocês a nossa situação. Nós tivemos calamidade, né? Em 2020, já começamos com 22 estados precisando do apoio do governo, né? E o governador Casagrande, ele é um governo muito social, ele está ligado na parte social desse estado, então já nos convocou naquele momento para nós fazermos um cartão reconstrução para o estado. Antes nós tivemos aqui no estado a barragem de Mariana que caiu, e agora nós temos uma pandemia que nos dificultou a todos, que nos desafiou, nós tivemos que fazer um esforço da nossa profissão, que nós não estávamos acostumados a isso. Então, tudo isso, né, vem nos dando maiores trabalhos. A redução do nosso financiamento, nós sabemos que o governo federal, os municípios sabem bem disso, que o governo federal tem diminuído a cada dia o financiamento da nossa política, né? Nós temos instâncias de representação no Estado, nós temos o FONSEAS, que é o Fórum Nacional de Secretários de Assistência Social, onde a nossa secretária ela faz parte desse conselho. Nós temos o CONGEMAS, né, que é o Colegiado Nacional de Gestores Municipal de Assistência Social. Então, nós temos o nosso conselho, que eu já falei para vocês, nós temos a CIT, que é uma comissão interpartite, de intergestores, né, tripartite. O que acontece na CIT? Tripartite. Acontece na CIT também é onde pactua-se toda a nossa política. O que acontece? Tem havido uma desarticulação nacional. Não estão mais nos buscando como nós queremos. O CNAS, eu acho que a Marinalva pode até falar isso melhor depois, o CNAS lutou para que aliás, o FONSEAS lutou para estar presente nessa comissão, para trabalhar as conferências. Então, tudo isso vem impactando os nossos municípios, tudo isso vem impactando os nossos trabalhos. Mas aí chega a conferência. A conferência, já estou dando até um sorriso, né? Porque eu gosto de conferência. Ela serve para a gente avaliar, redefinir, mudar os nossos planos, reafirmar, cobrar, propor novos caminhos para os municípios, para o Estado e para a União, para os Estados e para a União. A conferência ela tem esse poder, porque ela começa no município, onde tudo acontece, e vem para o Estado, e do Estado a gente vai para a União. Então, é importante esse compromisso nosso com a conferência. Nós sabemos que não vai ser fácil, as nossas duas presidentes que nos antecederam à fala já estão empolgadas, isso já me deixa bem tranquila, mas a gente sabe que nós temos que ver a realidade local, a gente tem que seguir, né, os protocolos da saúde, distanciamento, né, o álcool em gel, a máscara. Então, nós estamos assim, com algumas dificuldades com relação à mídia, mas isso nós vamos enfrentar juntos. Nós temos que ampliar essa discussão, nós não podemos parar agora. É exatamente nesse momento que nós temos que continuar falando, né, da nossa política, porque a nossa política ela é feita para os nossos usuários. E este momento é o momento que os usuários estão mais precisando de proteção social. Aí a gente fala assim, vamos defender o SUAS. Às vezes a gente até decora isso e fala e não sabe nem diretamente como é que a gente está defendendo o SUAS. Eu quero informar para vocês que o SUAS ele foi estabelecido em 2003 numa conferência nacional. Olha só a importância de uma conferência.
Antes nós tínhamos uma política que nós não tínhamos um sistema. Agora nós temos um sistema. Esse sistema veio para nós da categoria, das assistentes sociais, trabalhadores do SUS, que nós temos psicólogos, outras categorias com a gente, veio nos dar uma visão de um sistema para a própria população, para os próprios governantes entenderem o caminho da assistência social. O que é um CRAS? Eu lembro quando eu cheguei aqui no governo, primeiro governo Casagrande, era assim, o CRAS, era a porta da assistência. Então, a gente enchia a boca para falar que nós tínhamos CRAS em todos os municípios. Agora, nós temos municípios até com 12 CRAS. Então, isso é uma porta da assistência social. Isso é uma valorização. E foi conseguido através de uma conferência. Então, historicamente, as conferências servem para isso também. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que esta conferência, ela não vai implantar o SUAS, mas ela tem que buscar muito mais o fortalecimento. Nós temos que evitar o desmonte do SUAS, porque é isso que nós estamos sentindo. Se nós não lutarmos, a cada dia nós vamos perder alguma coisa que nós já conquistamos. Né? Inclusive nos benefícios. Às vezes nós temos o BPC, que está sendo ameaçado, né? Então, o Bolsa Família está sendo ameaçado. Então, a gente tem que lutar por tudo isso que nós construímos no passado. Se não nós como pessoas, mas nós como história, né? Então, vamos falar o título da nossa conferência. Ela veio em cima do que a gente precisa. O que é direito do povo e dever do Estado. Isso tem que ficar muito claro. Que precisa de quê? De financiamento público. Sem dinheiro, não se trabalha. Isso tem que ficar muito certo. Às vezes nós falamos que nós, assistentes sociais, não gostamos muito de falar em dinheiro, mas a gente precisa, porque a gente precisa do dinheiro, tá bom? E isso aqui, e para enfrentar as desigualdades, que aumentaram muito mais com a pandemia, muito mais, nós sabemos disso, nós estamos na ponta, né? E garantir a proteção social, que é aquilo que a gente mais busca para o nosso usuário. Então, a conferência vai falar desses temas, depois nós vamos explicar cada eixo que vem buscando isso aí. A garantia, vai falar da calamidade que nós estamos usando, a questão do usuário, a questão do financiamento, a questão do controle social, tudo isso nós vamos debater na nossa conferência. Esses 5 eixos que mais tarde nós vamos explicar um por um. Então, amigos, se em 2019 a nossa conferência foi um ato de resistência, que nós mostramos que o SUAS tinha força, mesmo para o governo federal, que naquele momento não queria a conferência, essa hoje, de 2021, ela tem uma conotação muito forte, quase tanto quanto a outra, né? É para que a gente não deixe que aconteça o desmonte de SUAS e que haja continuidade nos nossos serviços. Então, vamos juntos fazer as nossas conferências, vamos juntos pensar em como nós vamos defender o SUAS. Tá bom? Boa tarde para todos. E vamos continuar nossos trabalhos. Obrigada, Sandra. Na sequência, a gente chama, então, a presidente do COGEMASES, Marinalva Broedel. Boa tarde a todos e todas. Falar depois de Sandra e das técnicas que já colaboraram conosco aí, já está até difícil, né? Porque já trouxeram para a gente aí a emoção do sentimento que estamos vivenciando nesse país. Então, eu quero cumprimentar a Cíntia, em nome da Cíntia, eu cumprimento a todos os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, a todas as entidades que aqui se fazem presente, e principalmente o CEAS, que é um conselho aí que tem atuado fortemente e trazido para a gente aí esperança e sentimento de agradecimento nesse momento tão difícil. Então, que continue sendo esse conselho participativo, deliberativo, fiscalizador, e que possam aí nos ajudar a enfrentar os desafios encontrados perante o cenário que estamos vivenciando aí pandêmico e de desmonte da política pública de assistência social nesse país. Então, desde já eu agradeço a todos e agradeço a Sandra, e cumprimentando a ela, eu cumprimento ao CEAS e agradeço também pela oportunidade de estar aqui e poder usar esse momento de fala para trazer aqui a importância da realização das conferências municipais no nosso estado. Sandra já trouxe um panorama, né? Já falou das siglas, já falou o que cada setor significa. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente sabe que tem gente nova compondo os conselhos municipais
E esse é o momento da gente começar a entender e praticar mais a vivência dessa política pública e demonstrar aí para o governo a importância dela na vida dos nossos usuários. E aí, pessoal, dizer para vocês que me deixa alegre ouvir Carla falando do retorno, né, da retomada de Vitória enquanto capital, de repensar os desafios encontrados e tomar novamente ciência e foco para a realização da Conferência Municipal. Isso muito me alegra. Então, eu já peço a Carla que já leve os agradecimentos à secretária por dar esse suporte, por fazer essa articulação e por trazer de volta Vitória enquanto capital para esse momento que a gente vai chamar de momento histórico diante dos desafios que vamos encontrar para poder fazer e realizar as conferências municipais, porque sabemos os desafios que vamos encontrar. Então, dizer para vocês que enquanto Congemas e Cogemados, eu estou falando dos dois órgãos porque eu faço parte do Colegiado Nacional também de Gestores, então eu estou lá na tesouraria, sou a primeira tesoureira, então faço parte da diretoria. E disse para o Cogemados, né, para os nossos amigos gestores do nosso estado, dos 78 municípios, que nós não íamos nos precipitar, que mesmo que Vitória já tivesse tomado a decisão, mas que a gente depois voltaria a dialogar no sentido de articular, seguindo as orientações do Colegiado Nacional. E assim estamos fazendo aqui no nosso estado. Disse no primeiro momento que o SEAS começou a debater, e a Sandra muito preocupada da conjuntura que podia se tomar, se os municípios não se atentassem para essa realização, e a preocupação era minha também, mas eu preferi ser cautelosa e esperar o FONSEAS e o CONGEMAS fazer o papel e trazer o lugar de fala dos municípios do Estado brasileiro frente ao CNAS. Disse já no primeiro momento, e vou voltar a repetir, que eu não escondo para ninguém o meu descontentamento, né, da presidência tomada hoje no Conselho Nacional de Assistência Social, e Miguel sabe disso, então eu estou trazendo a minha fala e eu não escondo, e meu descontentamento da forma que tudo vinha sendo trago e a forma que tudo estava sendo imposto, né? E no primeiro momento, Congemas conseguiu aí uma fala com a Maria Evelônia, junto com FONSEAS, que articularam isso, e junto também ao ministro, que o Congemas conseguiu articular aí esse espaço também para esse debate. E conseguimos dialogar frente a frente com o ministro e dialogar frente a frente com a secretária nacional de assistência social, e mostramos a importância desses dois órgãos nos espaços de debate da política pública de assistência social, e eles precisavam nos ouvir e entender que o chão que a gente pisa é diferente de onde eles estão. Conseguimos esse primeiro contato, conseguimos essa primeira reunião. A Cintia estava comigo numa primeira reunião enquanto FONSEAS, eu estava lá, o presidente Elias estava lá do Congemas, e a gente conseguiu falar frente a frente, demonstrar para ela que a gente estava muito ansioso e que nós precisávamos que o Conselho Nacional de Assistência Social entendesse a importância da participação dos municípios e dos estados brasileiros na composição da comissão de organização das conferências municipais, porque nem sequer isso o colegiado, o Conselho Nacional olhou, né? Não teve, no primeiro momento, não teve esse olhar de fazer a inclusão dos estados e dos municípios brasileiros no espaço de debate. E depois de uma mobilização e depois de uma fala com o ministro, conseguimos reverter junto ao FONSEAS e Congemas e ocupamos o lugar de fala nosso nesse debate. Aí sim, agora nós vamos falar com os municípios e com o Estado. Quando a Sandra me traz essa colocação, e ela me traz com muita preocupação, aí quando a gente tomou ciência dos segmentos, né, nacional, eu falei assim, agora nós vamos falar. E a gente precisa de entender, se a gente está sendo cortado, politicamente falando, de um espaço de debate que é nosso, imagine se a gente não realizar as conferências municipais, e a gente não debater e levar as propostas para a estadual, para chegar na nacional do que a gente precisa, do que a gente visualiza e do que estamos vivendo nesse momento. Se simplesmente de um lugar de fala nossa nos cortaram, que é lei a gente compor, imagine se a gente não nos mobilizarmos e botarmos as vozes dos nossos usuários
dos trabalhadores e trabalhadoras desse Sistema Único de Assistência Social, das entidades representativas, que a gente sabe a importância de cada uma na vida dos nossos usuários. Se a gente não tirar esse momento para fazer uma conferência e a gente, de qualquer forma, conseguir realizar e levar as propostas para nível estadual e a gente conseguir depois encaminhar para nacional. Esse é o nosso lugar, gente. É aqui que a gente vai debater, é aqui que a gente vai levar, é aqui que a gente tem que realizar de uma forma ou de outra, de uma forma pormenorizada, que a gente faça as mudanças necessárias, que a gente consiga adaptar a nossa realidade, mas deixar de realizar as conferências não é viável. Não é viável por quê, Marinalva? Não é viável porque se a gente já não está tendo voz e vez, como que a gente vai deixar passar mais um ano sem realização de conferência? Não podemos. A gente já enfrentou no primeiro momento, realizando o Estado, realizando o município, sem uma chamada do CNAS para a realização de conferência. Já vivenciamos isso no primeiro momento, onde se quisemos, fomos fazer uma conferência deliberativa no meio, né, uma chamada pública realizada pelos municípios, enfrentamos a situação e realizamos, mesmo sem o conhecimento do Conselho Nacional. E agora que o Conselho Nacional reconhece, porque entendeu que perdeu da primeira vez, a gente vai deixar de fazer a realização? Não, nós vamos fazer com todos os entraves que a gente tem, mas a gente é capaz de se organizar e realizar, que seja num número menor, que seja com a quantidade menor de pessoas, que seja presencial, que seja via web, de qualquer forma nós temos que realizar e deliberar, que a gente possamos nos organizar. Nós somos brasileiros, quando eu ouço a expressão que brasileiro tem que ser estudado pela NASA, eu não acho ruim, não. Eu acho bom porque nós somos capazes, somos seres pensantes, somos seres atuantes e capazes de entender o nosso lugar e onde a gente vai ocupar. Então, pessoal, que de uma forma ou de outra a gente traga isso para a nossa vivência, que a gente traga isso para o nosso cotidiano e vamos debater, usar exemplo de um, exemplo de outro, fazer a nossa forma, organizar para que a gente possa estar realizando. Aqui eu chamei o município de São Mateus, agora eu vou falar pelo município, disse para o presidente aqui que o que for preciso, se for preciso acionar a Secretaria de TI, Secretaria de Comunicação, Secretaria de Assistência, Educação, Saúde, nós vamos fazer o que tiver que fazer. Mas que nós vamos conseguir organizar o processo preparatório, vamos conseguir organizar o espaço, a forma que for mais viável debatido no Conselho, ouvindo o usuário, a representação de usuário que lá está, nós vamos organizar para que tudo ocorra. E debater esses eixos com muito afinco, com muita dedicação e tirar daqui propostas que vão prevalecer na vida dos nossos usuários e na vida dos trabalhadores e trabalhadoras desse Sistema Único de Assistência Social e das entidades que estão aí nos ajudando nesse momento e a gente sabe da necessidade de cada uma delas. Quero agradecer imensamente, viu? Imensamente pela parceria dos CEAS, pelos momentos de enfrentamentos conjuntos, pelos momentos de debate e diálogo conjunto, e um ajudando o outro, e é assim que a gente vai sobrevivendo e vencendo dia a dia. E dizer para vocês, assim, que o CONGEMAS, o Colegiado de Gestor Estadual também de Assistência Social, o COGEMAS, está à disposição para o que for necessário. O presidente Elias tem feito falas aqui no nosso grupo para mobilizar o máximo de município possível, para não deixar a peteca cair, que a gente precisa muito de fazer ecoar a nossa voz em cada canto e encanto desse país. A gente vai fazer isso. A gente vai demonstrar para as pessoas o chão que a gente pisa, para os governantes hoje, que o chão que a gente pisa é um chão diferenciado, que aqui tem pessoas compromissadas, que aqui tem pessoas que realmente sabem vivenciar a necessidade dos nossos usuários. Estamos vivendo um momento de indignação. O CONGEMAS soltou uma nota de repúdio, não sei se vocês acompanharam a fala do presidente ontem em Maceió. Isso muito tem indignado, dizendo que os municípios não são capazes de analisar as situações vivenciadas pelos nossos usuários, desmerecendo todo o trabalho realizado durante todo esse processo pelo Cadastro Único dos nossos municípios, tentando trazer uma inverdade que a gente sabe o suor e as condições de cada trabalhador e cada cadastrador que atende as famílias, os usuários, em cada serviço e serviço nosso. Precisa entender que quem conhece a realidade vivenciada pelos nossos usuários somos nós, que estamos aqui na ponta. Não é desmerecendo ou destratando os profissionais do Sistema Único de Assistência Social da forma que foi feito ontem, que vai ganhar espaço nem vez com os nossos usuários, não. É empoderar os nossos usuários, demonstrar para ele a importância de um CRAS implantado, a importância de ter um técnico ali para ouvir e fazer com que ele entenda o lugar dele, colocar no sistema a realidade vivenciada por ele. Que nem todo mundo tem internet, que nem
todo mundo tem condições, e muito menos o fiasco que foi, o que a gente entendeu enquanto auxílio emergencial, o fiasco que foi, porque a gente não teve a participação na realização do cadastramento dos nossos usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social para adentrar o benefício. Quantos brasileiros e brasileiras em situações que estão aí passando por pobreza, extrema pobreza, que não teve sequer o direito de adentrar ao auxílio emergencial por desconhecer a utilização de um aplicativo. E vir dizer que um aplicativo vai libertar o povo, isso para mim é muita hipocrisia da parte dele. Então, assim, dizer para vocês, eu não trago nada politicamente falando, mas o que estão querendo fazer com o Sistema Único de Assistência Social nesse país é uma vergonha. Um sistema único que foi construído a várias mãos, que foi construído com afinco, com dedicação, por grandes profissionais, por grandes trabalhadores desse sistema único, e desmerecer tudo que foi construído até o momento, simplesmente por um capricho de fala, isso muito me indigna. E aí a gente não pode ficar calado, não, gente. Nós precisamos colocar a nossa voz e fazer ecoar de fora para fora, de dentro para fora, e mostrar para as pessoas a importância dessa política pública na vida de cada um brasileiro e brasileira desse país. E eu conto com cada gestor, eu conto com cada presidente de conselho municipal, de assistência social, em cada canto desse estado, para chamar a responsabilidade no peito, junto com todo o colegiado, e a gente fazer a diferença e fazer com que a conferência possa ser realizada, de uma forma ou de outra. Mas eu faço um chamado para os 78 municípios desse estado, que a gente possa, sim, realizar as nossas conferências e trazer para as pessoas a importância desse Sistema Único de Assistência Social. Tá bom? Então, Sandra, desde já eu agradeço. O colegiado se coloca à disposição no que precisar, e a gente está aqui para fazer a diferença juntos. E nós não vamos deixar a peteca cair, tá bom? Juntos somos mais fortes. O SUAS precisa resistir, tá bom? Resistência sempre, pessoal. Sempre, sempre, sempre. Obrigada. Nós que agradecemos, Marinalva. Muito obrigada. Na sequência, vamos ouvir, então, a nossa secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, senhora Cíntia Grilo. Boa tarde, gente. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo apoio nos seus trabalhos aí junto ao CEAS e também ao CONSEA. A Mariana tem dado um suporte muito importante nesses dois conselhos. Cumprimentar a nossa Algum problema? Mariana, tá tudo bem? Oi. Tá sem som, secretária? Ou eu que estou sem som? Aqui, para mim, está tudo travado. Tá sem som, a Cíntia. Acho que caiu o link dela aí. A conexão da Cíntia. Eu acho. Deixa eu ver com ela aqui, peraí. Acontece. É o ao vivo da nova era, né? Vamos aguardar, então, só um minutinho. Inclusive, ela tinha uma live com o governador daqui um pouquinho também. Boa tarde, tudo bem, querida? Quem tá aí? Vanessa? Deixa eu falar com a Patrícia? Tá.
Oi, Paty. Sandra Chico. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir agora? Agora sim, Cíntia. Desculpa, eu tive um probleminha com a internet, mas eu quero, assim, já cumprimentar todos vocês, dizer que Sandra fez as justificativas por mim da minha impossibilidade de participação nas preparatórias com as outras regionais, mas eu tenho certeza que o SES tem conduzido isso de forma primorosa. Quero, assim, fazer uma reflexão com todos vocês, que é uma reflexão que, para nós, assim, a gente vive um cenário de pandemia muito difícil, onde a gente está se reinventando em tudo. A nossa presidente do Conselho de Vitória, Carla, que eu fico muito feliz de Carla ter assumido essa função aí no município de Vitória também, para além da subsecretaria, pelo conhecimento, pela capacidade, pela luta como profissional do Sistema Único de Assistência Social, como profissional de serviço social, que tão bem faz e desenvolve a sua função e a sua atribuição. E a gente, assim, numa preocupação muito grande de como fazer chegar o acesso a todas as pessoas que precisam ter acesso a essa Conferência de Assistência Social 2021. Um espaço extremamente democrático, onde a gente precisa inventar ou conseguir ter criatividade o suficiente para dar acesso aos nossos usuários, principalmente à realização dessas conferências municipais, estadual e nacional, que seja com a parceria junto aos municípios das secretarias municipais de assistência social para disponibilizar equipamentos públicos divididos nos seus territórios, como já se fazem, e possibilitar, pelo menos, que os usuários tenham espaços garantidos de forma presencial, com todos os cuidados que a gente precisa adotar para o momento, e os demais, talvez, de forma virtual, no formato híbrido que está sendo pensado nesse momento, mas da importância e da responsabilidade que cada um de nós, poder público, sociedade civil, organizados dentro de conselhos municipais e conselho estadual, precisamos ter para garantir que essa conferência aconteça. Para além do momento de pandemia, a gente vive um outro desafio enorme, que o Brasil está submetido, e eu entendo toda a ênfase que Marinalva deu na fala dela, porque nós vivemos um momento de desproteção no Brasil, onde eu tenho alguns anos de política de assistência social. Com todos os desafios que nós vivemos, da implantação do SUAS, ou na garantia dos direitos da população, eu jamais vi isso acontecer no cenário brasileiro. Um governo federal que não assume sua responsabilidade diante do financiamento da política pública, que é tema desta conferência, portanto, é mais um ato de resistência que ela aconteça, porque 2 bilhões de reais a menos do cofinanciamento da política do governo federal. Os municípios que estão conseguindo receber suas parcelas no Estado do Espírito Santo estão conseguindo receber com 70% de corte. Então, apesar do Estado do Espírito Santo ter conseguido manter sua responsabilidade no cofinanciamento da política, não é suficiente, e a gente não vai dar conta da responsabilidade da União. Então, é importantíssimo que essa conferência aconteça, porque, para além de conferir, que é um dos atos da conferência, conferir os atos anteriores, que as propostas da conferência anterior, conferir o que foi implantado, conferir o que foi implementado diante das propostas que saíram da conferência anterior. Esse momento é um momento de que a gente faça proposições, e proposições fortes, para que a gente consiga manter o Sistema Único de Assistência Social, que foi uma luta muito grande da nossa classe trabalhadora e da classe usuária, que precisa desse direito garantido nesse Brasil. Então, não é possível, nesse momento, que a gente faça como fez, em alguns momentos, o Conselho Nacional, Marinalva já mencionou isso, e apoiado pela Secretaria Nacional, que tira da discussão e da comissão organizadora da Conferência Nacional a representação dos municípios, que é o CONGEMAS, e que tira da organização da Conferência Nacional o FONSEAS, que é o fórum que representa os secretários nacionais. Isso é uma afronta
a política pública, porque nós não somos meramente coadjuvantes dentro dessa política. Nós somos atores principais. Quem desempenha e executa a política de assistência social nos municípios são as secretarias municipais de assistência social, representadas pelo COGEMAS e pelo CONGEMAS. E quem executa nos estados, dentro das suas responsabilidades, são as secretarias estaduais. Agora nós estamos tendo que brigar com o Conselho Nacional e com a Secretaria Nacional para ter espaço na organização da Conferência Nacional. Isso é reflexo de um cenário grave de desproteção. Então, eu fico muito feliz de saber que o SEAS, assim como em todo o histórico de realizações de conferências estadual e preparação de conferências municipais, garante a participação dos municípios nessa realização, na comissão organizadora, que respeita todas as instâncias e que traz à tona a preocupação com a possibilidade da não realização em alguns municípios. Fiquei muito feliz com o que eu ouvi da Carla aqui agora. Realmente é uma preocupação que a nossa capital não realize, caso ela não tenha condições de realizar, mas a gente sabe que vai ter o empenho de vocês para que isso aconteça, né? Nós não podemos, né? Vitória não pode deixar de realizar uma conferência da importância desta conferência, que vai ser um marco histórico para a manutenção do Sistema Único de Assistência Social nesse país. Então, agradecer demais a participação de vocês, dizer que no que precisarem da Secretaria Estadual de Assistência Social, a Sandra com certeza já falou isso para vocês, a gente não vai medir esforços, porque nós estamos enfrentando os mesmos desafios que vocês para garantir a participação de todas as instâncias democráticas que compõem a política de assistência social nesse Estado. Então, a gente não vai medir esforços, que seja de forma híbrida, que seja de forma presencial. Se Deus nos abençoar que tenhamos vacina, mas o cenário não é nada animador, é possível que a gente tenha que fazer ela muito mais virtual, mas ela não deixará de acontecer no Estado do Espírito Santo, no que depender do esforço das CETADs e no que depender do esforço do SEAS. Então, agradecer muito a todos vocês pela união, pela junção de esforços, e eu tenho certeza que esse vai ser um marco também do Espírito Santo na possibilidade de realização de 78 municípios, das conferências municipais, da conferência estadual, e a gente vai, sim, sair dessa muito mais fortalecido do que nós entramos. Tá bom? Parabéns a todos pela movimentação, pela mobilização. SEAS, vocês estão de parabéns. Estou muito orgulhosa. Obrigada. Vou sair agora, não posso ficar até o final, porque a gente tem uma agenda agora com o governador para trabalhar um PitGov, que a gente está concorrendo nas CETADs para a área da empregabilidade, que é uma área também essencial para a gente trabalhar já agora nesse contexto de impacto de pandemia. Obrigada, um abraço a todos. Muito obrigada, secretária. Obrigada. Na sequência, então, vamos iniciar nossos trabalhos aí, né? Ouvindo um pouquinho sobre o tema geral da nossa conferência, já mencionado pela Sandra, mas a gente vai ouvir aí até o final do ano várias vezes, que temos que decorar, né? Segundo a nossa presidência aí. Assistência social, direito do povo e dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Então, nós vamos ouvir um pouquinho a gerente, né, estadual do Sistema Único de Assistência Social, Mirielle Patrocínio, que é assistente social de formação, especialista em gestão de políticas sociais públicas e privadas, integrante da Comissão Intergestora Bipartite, CIB, e conselheira aqui do nosso Conselho Estadual de Assistência Social. Boa tarde a todos e todas. Eu estava aqui ouvindo as falas e assim, ficando muito feliz e empolgada com tudo que a gente tinha ouvido, né? Eu vou até ter que tomar um pouco de cuidado para não ficar repetitiva, porque muito dos assuntos ou dos apontamentos que eu tinha me programado para falar com vocês aqui foram contemplados na fala, né, das pessoas que me antecederam de maneira, inclusive, bem proeminente, que é legal, que, né, cada um fala do seu lugar, né, do lugar onde ocupa, e é muito bom a gente ouvir isso, tanto do membro do conselho, COGEMASES, de trabalhadores, da secretária, da nossa presidente. Eu fico muito feliz quando eu vejo
que a gente está com a mente sincronizada. A gente fala que o nome disso é mastermind, né? Quando a gente tem união de mentes em direção a um único propósito. Então, eu agradeço muito aí a oportunidade. Lembrar que eu também faço parte, sou membro da comissão organizadora da conferência. Eu e a CACOM em peso, né? Que a CACOM está assim, é planejamento, é as nossas ações para os conselhos, é conferência. A CACOM está bastante animada. Esse ano, estou bem feliz de fazer parte dessa equipe, né? Tanto da CACOM como da comissão organizadora da conferência. Eu fiz uma apresentação com poucos slides, mas só para a gente... Eu fui até, inclusive, tirando algumas coisas para a gente pontuar naquilo que é mais central e que, de alguma forma, pode não ter sido falado nas falas que me antecederam. Vou fazer uma projeção aqui. Só um minutinho, eu peço que vocês confirmem se estão todos vendo. Vocês estão vendo? Eu preciso ouvir. Alguém abre o microfone e me diz se vocês estão assistindo. Sim, sim, Sim. Tá, obrigada. Então, essa é a nossa reunião descentralizada, né, preparatória para as conferências municipais. O tema da nossa conferência, a Mariana fez a leitura para a gente, mas é importante que a gente fale e reforce todas as partes, todas as palavras que estão compondo o tema dessa nossa conferência, né? Assistência social, direito do povo, dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. É muito importante, embora a Sandra tenha dito que a gente tem que decorar, é importante que a gente preste atenção em todos os elementos desse tema, porque eles são centrais para a gente manter um SUAS forte, consolidado e com condições de garantir proteção social. Na nossa história, acho que é importante a gente pensar o seguinte: eu peço para vocês, assim, que eu tenho tentado nos últimos tempos garantir uma fala que, às vezes eu não consigo não, tá, gente? Mas tentando fazer uma fala que seja o mais acessível possível, porque a gente precisa que as nossas falas cheguem a todas as pessoas, a todos os atores da política de assistência social. Então, a Sandra fez isso muito bem na fala dela também, os demais também, mas a gente tentar resgatar um pouco daquilo que a gente que está há um tempo vai acompanhando desenrolar, mas às vezes quem chega agora é importante resgatar um pouquinho. Olha, o SUAS, que a gente conhece hoje, né, ele vem sendo construído desde 2003, fruto de um processo conferencial. Ou seja, o nosso Sistema Único de Assistência Social, que a gente aqui levanta bandeira, defende, ele é fruto de um processo conferencial, ele é fruto de uma deliberação de uma conferência, né? Da 4ª Conferência de Assistência Social, ocorrida em 2003. E isso é bom resgatar, eu sei que a Sandra também já falou na fala dela, mas é para vocês entenderem o tamanho da dimensão e do alcance que pode ter uma conferência municipal, estadual e nacional. Fruto de uma conferência, a gente tem o nosso SUAS hoje. Ainda é um desafio o reconhecimento dos equipamentos e serviços pela sociedade em geral, assim como ocorre com saúde e educação, por exemplo. Por que eu estou falando isso? Para a população em geral, algumas políticas que estão mais consolidadas e as pessoas, inclusive, conseguem sentir de maneira mais direta quando aquela política para de funcionar ou funciona de maneira inadequada. Por exemplo, se você chegar para qualquer pessoa, até das mais simples que você conhece no seu meio, e você perguntar onde que ela marca uma consulta, onde ela faz um acompanhamento de saúde, onde uma mulher pode fazer um preventivo, um pré-natal, todo mundo vai falar que é para ir na unidade básica de saúde ou no posto de saúde. As pessoas reconhecem o equipamento e reconhecem o serviço. Se por algum motivo falta médico, não tem senhas suficientes, é matéria no jornal, é reclamação na ouvidoria, é gente brigando na porta, porque entende que precisa ter o médico ali, precisa ter a consulta, precisa ter a senha. Tem a noção de que aquele serviço é um serviço de direito. Está muito consolidado na cabeça da população. A educação da mesma forma.
Você tem um filho aí de 2, 3 aninhos, você sabe que o serviço que você vai procurar público é um CMEI, né? Um Centro de Educação Infantil. Se você tiver um filho, a depender da idade do seu filho, você sabe até em qual escola você vai colocar. Aquelas que são destinadas ao ensino, né, ao ensino fundamental, e aquelas que são direcionadas ao ensino médio. Inclusive, até uma faculdade, você sabe, né, nem sempre temos o acesso, mas sabemos qual é o equipamento dentro da estrutura da educação que a nossa faixa etária, o nosso grau de instrução vai nos direcionar. Também quando tem greve de professores, ou quando uma escola precisa de reforma, ou quando uma escola é insuficiente, a população tem mais propriedade para brigar, reclamar porque aquilo fechou. Nós ainda temos esse desafio na assistência social. Nem sempre isso é claro para todos, pode ser claro para muitos, mas não é claro para todos. E quando a gente não tem a clareza exata, tanto aquelas pessoas que fazem uso do serviço, quanto aquelas pessoas que não precisam fazer uso naquele momento direto, mas estão em cargos de decisão, de poder ou de direcionamento, quando a gente não tem essa clareza, fica difícil brigar e fica difícil garantir. Então, a gente ainda tem o desafio da consolidação do entendimento geral do que é a nossa política, tanto para a população usuária, quanto para os demais atores da nossa sociedade. Isso é um desafio e isso é uma necessidade. Nós avançamos muito? Avançamos. Mas a gente ainda precisa consolidar um pouco mais. No decorrer da nossa história, a assistência social nem sempre foi um direito, né? A gente tem assistência social evoluída de um processo que era de caridade, que era de benesse, que vinha das damas da sociedade, da igreja, que tinha um caráter caritativo. Hoje nós temos uma política pública. E essa história, quando a gente diz, parece que ela é antiga, mas ela não é. A nossa história e a história do SUAS, ela não é tão antiga assim. E aí eu só vou resgatar, eu sei que muitos de vocês conhecem isso aqui de frente para trás e trás para frente, mas para aqueles que estão chegando agora, né, tanto no conselho quanto na gestão, eu acho que é sempre importante a gente resgatar. A gente teve a previsão da assistência social como um direito na Constituição de 88, né? Só em 93 que a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, foi traduzir e materializar este direito enquanto política pública. Veio regulamentar o direito à assistência social. No decorrer dos anos, nós fomos, de 93 para cá, a nossa política ela vem crescendo muito. Nós criamos uma série de programas, legislações e regulamentações que fortalecem o trabalho da assistência social. O Bolsa Família e o Cadastro Único, que a Cíntia, a Marinalva, né, e a Sandra tocaram no assunto, ele é de 2003 também, né? E a gente só em 2004 é que a gente foi ter uma política nacional de assistência social que foi fruto de uma conferência, né, da conferência realizada em 2003. Então, pela primeira vez lá em 2004, nós fomos falar de Sistema Único de Assistência Social. Se nós estamos, né, em 2021, eu estou falando aí de 17 anos atrás, não é uma política tão velha assim. De lá para cá, a gente foi construindo vários instrumentos que nos ajudassem a executar essa política com qualidade. A gente produziu a NOB-RH, que fala quais são os trabalhadores do SUAS em cada serviço, né? Como é a composição dessas equipes. A gente teve a NOB-SUAS, que é a norma que diz como é que a gente operacionaliza esse sistema, como é que ele funciona, quais são as responsabilidades, a quem deve o quê, né? Quais são as tarefas de cada ente federado e qual a sua participação nessa estrutura política. Nós tivemos a criação dos IGDs. Em 2009, um marco importante foi a tipificação dos serviços socioassistenciais, porque é importante a gente resgatar aqui que antes da gente falar de Sistema Único de Assistência Social, se você chegasse em Vitória, a assistência social era de um jeito, na Serra era em outro, lá em São Mateus era em outro, lá em Novo do Sul era outro. Porque cada um fazia aquilo que entendia ser o mais correto. E, infelizmente, qualquer questão que fosse gratuita, fosse oferecida para a população mais vulnerável pelo poder público, era encaixado como assistência social. E, gente, vinha tudo nesse pacote.
contraturno escolar, para fazer reforço escolar, a gente tinha curso de qualificação profissional, a gente tinha cursos ligados à cultura, ao esporte, ou seja, qualquer outro assunto de outra política direcionada à população mais vulnerável, recebeu carimbinho de assistência social ou ação social. O nosso grande marco foi a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, porque ela disse exatamente quais serviços eram específicos da política de assistência social, inclusive organizados por nível de proteção. Então, 2009 foi um grande marco para a gente que deu uma identidade, uma cara para os nossos serviços da assistência. Outros marcos importantes, né, que lá em 2011, lembra que eu disse que a gente teve a LOAS em 2003 e a gente teve, em 2004, a Política Nacional, que saiu de uma deliberação. Era uma política de governo. Em 2011, o SUAS foi incorporado na LOAS, na Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o SUAS deixou de ser um programa de governo e passou a incorporar a Lei Orgânica da Assistência Social. Ele passou a ter a força de lei. Em 2011 também, nós tivemos o IGD-SUAS, né? Em 2012, nós tivemos a nossa nova norma operacional básica do SUAS, né? Assim como nós alteramos a LOAS e tivemos alguns avanços desde 2004, em 2012, o novo cenário, os novos desafios, as novas proposições foram incorporadas na norma operacional básica do SUAS. 2012 também é o ano que o Estado do Espírito Santo cria sua lei estadual do Sistema Único de Assistência Social. Bom, a gente falou um pouquinho da história, e a gente falou da história para dizer que a assistência social nem sempre foi um direito. Ela nem sempre foi um direito. Ela passou a ser um direito a partir de um dado momento histórico. E como algumas pessoas que me antecederam falaram, e é importante a gente ter isso em mente quando a gente for discutir a conferência desse ano, esse nosso direito, ele se encontra ameaçado, tá? Então, vamos lá. E por isso é importante a gente ter uma participação ativa de todos os atores, de todos os componentes que integram o Sistema Único de Assistência Social. E aí, como disse de novo, né, para aqueles que estão chegando agora, me desculpe a repetição para aqueles que já estão cansados de ouvir ou que já têm isso certinho na cabeça, mas o nosso sistema ele é composto por esses atores que estão aí, os órgãos gestores, que são as secretarias municipais, estaduais e a Secretaria Nacional, né? As instâncias de negociação e pactuação, que são essas que a Sandra falou. Aqui no nosso estado nós temos a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, e o Conselho Estadual de Assistência Social, CEAS, mas no governo federal nós também temos a CIT, né, que é a Comissão Intergestores Tripartite, e o Conselho Nacional de Assistência Social. Nós também temos instâncias a instância de pactuação, desculpa, eu falei junto, tá? A instância de pactuação é a CIB e a CIT, e a instância de deliberação e controle social é o CEAS e o CNAS. Nós também temos as instâncias de financiamento. E aí, por financiamento, a gente está falando do Fundo Nacional, do Fundo Estadual e do Fundo Municipal de Assistência Social. Outro componente desse sistema é a rede socioassistencial pública e privada. Então, a gente está falando aqui da nossa rede de serviços, tanto aquelas ofertadas pelo poder público de maneira direta, como a rede de serviços reconhecidas como sendo assistência social, formada pela nossa rede de entidades socioassistenciais. O último e central componente desse sistema é o usuário. Nesse desenho aqui, a gente coloca o usuário no centro, porque esse é o lugar dele, é o lugar de protagonismo, é o lugar de centralidade. Todos os outros componentes desse sistema atuam para que os serviços, benefícios e a proteção social cheguem até o usuário. Se ele é central, ele também precisa ser protagonista. E é nesse sentido que essa conferência ela faz um apelo, uma convocação e um alerta de que a gente consiga colocar, não só nessa conferência, tá, gente? Mas essa conferência traz esse alerta da gente garantir a participação do usuário nas discussões, nas propostas e na avaliação da política. E aí algumas pessoas podem dizer assim, mas Meire, será que sou eu mesmo? Gente,
é importante que a gente tenha a colaboração de todos os olhares. O órgão gestor, ele vai enxergar a política pública do lugar onde ele está, entendendo as prioridades. O olhar do órgão gestor é importante? Sim, é muito importante. A participação da sociedade civil é importante? Extremamente importante. E aí a gente fala assim, Meire, mas como é que a gente participa disso? É só na conferência? Não, não é só na conferência. Mas a conferência, gente, é um momento crucial e essencial para a gente poder garantir essa participação. E aí o usuário pode virar para vocês ou virar para mim e perguntar assim, mas como é que eu interfiro nisso? Como é que eu sei que eu preciso de alguma coisa? Então, eu vou dar alguns exemplos, né, para você que é usuário, que está aqui nessa reunião, ou você que é a pessoa que vai fazer a preparação das discussões. Eu sempre considero importante que a gente faça a nossa discussão, que o usuário consiga fazer a discussão a partir do olhar da sua realidade local, daquilo que lhe afeta, daquilo que ele consegue, inclusive, enxergar e visualizar. É claro que a gente sempre pode ampliar a nossa forma de enxergar o cenário, mas é importante que a gente parta do nosso olhar. Talvez, como a Sandra e a Cindy falaram, que a gente está vivendo uma situação de desfinanciamento do governo federal. Mas em que isso afeta? Bom, isso afeta, por exemplo, o órgão gestor lá do município, que talvez não tenha recursos suficientes para manter o aluguel do equipamento público, que não tenha recursos suficientes para contratar o número de profissionais que seria necessário, que talvez não tenha recurso suficiente para investir em capacitação profissional. Isso afeta. De que forma isso afeta o trabalhador? O trabalhador que às vezes não tem uma remuneração adequada, é o trabalhador que não recebe uma qualificação profissional, ou é um trabalhador que às vezes está sobrecarregado, porque como precisaria de mais pessoas e tem poucas e a demanda sempre é crescente, fica aquela equipe sobrecarregada também. E aí você, enquanto usuário, se você busca um atendimento no equipamento público, você só consegue um agendamento para daqui a 20 dias, 15 dias, talvez precisaria de mais pessoas para atender ali, para que você não precisasse esperar tanto. Se você se encontra em situação de vulnerabilidade social e você não tem acesso, em algum momento, a um benefício, como uma cesta básica, ou em momento de morte de algum familiar, você não consegue ter acesso a um auxílio funeral, ou se você vivenciou uma situação de desastre e calamidade, como aconteceu no passado, quando várias pessoas perderam as casas, os móveis, todos os utensílios, e de nenhuma forma você consegue ter acesso a algum benefício que te ajude a superar a situação de vulnerabilidade temporária, está faltando alguma coisa no seu município. Ou está faltando? E aí a gente precisa sempre ter esse olhar, né? Por que está faltando? É uma questão de gestão, é uma questão de recurso, é uma questão de regulamentação? Você precisa saber o que acontece no seu município. Em especial, as instâncias de deliberação e controle social. Você que é conselheiro municipal, você precisa estar de olho atento. Você que aprova o plano de aplicação e a prestação de contas do Fundo Municipal de Assistência Social. Você precisa saber, por exemplo, se aquilo que está sendo aprovado é o que é coerente com a necessidade do seu município. Então, a gente precisa ter esse olhar crítico para a gente poder colaborar na hora de a gente fazer propostas. E aí você pode dizer assim, mas tem que ser uma proposta elaborada? Não. A gente tem que fazer as propostas que tem a ver com a nossa realidade, que a gente percebe na nossa realidade prática. Seja você trabalhador, membro de entidade socioassistencial, órgão gestor, ou membro do conselho, e principalmente se você é usuário. Porque todo o SUAS existe, todo o sistema existe para garantir a proteção social, e a proteção social ela é direcionada ao usuário de assistência social. Então, mais do que nunca, por isso que a gente tem dito que é importante garantir a centralidade do usuário nesse debate. Outra questão que a gente tem colocado, assim, que nas últimas conferências, gente, de 2003 para cá, as conferências elas têm sido momentos de um impulsionamento. A gente para conversar, para dar o passo adiante. O que a gente precisa fortalecer e melhorar agora? A gente se planeja, a gente vai, delibera nas conferências, a gente faz pactos de aprimoramento, e a gente vai, faz planos decenais, e a gente sempre pensando no próximo passo e no passo da melhoria e da consolidação. Nesse momento atual, a gente precisa pensar na garantia e no fortalecimento do SUAS.
Esse é o momento do cenário atual, e é nesse nível que as nossas discussões precisam acontecer nas conferências. E aí eu gostaria de falar de uma correlação necessária que a gente precisa entender nesse momento. Bom, a gente está, esse ano dessa conferência, que é a conferência ordinária, ela também converge com o ano em que a gente tem mudança de gestão nos municípios. Então, normalmente as conferências ela acontecem ordinariamente a cada 4 anos e podendo ocorrer extraordinariamente a cada 2. Se vocês observarem as nossas conferências, não é por acaso que elas convergem com a mudança de gestão municipal. Significa que a gente debate as questões na conferência, as prioridades para os nossos municípios nas conferências. Essas nossas prioridades precisam aparecer no PPA, que é o Plano Plurianual do Município. Elas precisam aparecer no PPA, porque é o Plano Plurianual, aquilo que o governo faz no seu primeiro ano de governo, que vai valer para os próximos 4 anos, é que define as prioridades, inclusive, de investimento do município, de investimento orçamentário. Então, se você delibera na conferência, isso precisa aparecer no seu Plano Plurianual do município, e também precisa aparecer no seu plano de assistência social. Esses documentos, eles estão interrelacionados, eles estão integrados, eles precisam dialogar. Não adianta você dizer na conferência que você precisa de um CRAS novo no seu município e lá no PPA não aparecer a necessidade de construção de um CRAS, porque se ele não aparece no PPA, ele não aparece no plano de assistência social, não existe a possibilidade de previsão orçamentária para executar essa obra. Se você entende que tem poucos trabalhadores nos equipamentos do seu município que precisaria ter concurso público, se isso não aparece no PPA, e se isso não aparece nos planos de assistência social, você não tem previsão orçamentária para fazer esse concurso, essa contratação. Então, se você lá no seu plano de assistência social não dialogar com esses outros também, não adianta seu plano de assistência social ser perfeito, não. Se ele não dialogar também com o PPA, também não tem jeito. Então, esses documentos, eles precisam estar imbrincados. Então, lembre-se, as deliberações das conferências de vocês precisam fazer parte do PPA, que é o Plano Plurianual do Governo, e eles também precisam fazer parte do plano de assistência social. Mas quem briga por isso? É só o gestor da assistência social? Não, o conselho também. O conselho pode se manifestar, ele pode mandar uma solicitação, uma indicação para o órgão gestor, ele pode fiscalizar, ele pode cobrar, ele pode sentar para negociar. É para isso que o conselho existe. Então, a gente precisa entender a inter-relação e a correlação necessária entre esses momentos que a gente vai vivenciar todos nesse ano. Esse ano é plano de assistência, de entrega de plano de assistência social, e você que é conselheiro e você que é órgão gestor precisa ter isso bem claro na sua mente. Bom, passando um pouquinho mais adiante, eu gostaria de dar uma pincelada nos eixos temáticos. Nós temos nessa conferência, para quem está participando da conferência a primeira vez, a gente tem um tema geral da conferência e a gente costuma trazer assuntos que vão ajudar a gente a aprofundar a discussão desse tema. Lembra que eu fui lendo bem devagarzinho, falando do tema da conferência, né? Que é a assistência social como direito do povo e dever do Estado. Se você olhar o eixo 1, você vai ver isso bem claro, ó, proteção social não contributiva e o princípio da equidade como paradigma para a gestão dos direitos socioassistenciais no enfrentamento das desigualdades. A gente está falando da proteção social enquanto direito, que a gente consiga discutir e entender que a proteção social, a oferta de serviços, não é um favor, ela constitui um direito, e que a gente tem que brigar pela uma boa prestação de serviço de assistência social, assim como a gente briga por saúde, assim como a gente briga por educação, assim como a gente briga por habitação e assim como a gente briga por transporte público de qualidade. Voltando lá no tema, fala com o financiamento público. Olha o segundo eixo, gente. Financiamento e orçamento como instrumento para uma gestão de compromissos e corresponsabilidades dos entes federativos para a garantia dos direitos socioassistenciais. Gente, não se faz política pública sem orçamento. Não se faz política pública sem dinheiro. Para construir equipamento, para reformar, para contratar pessoas, para ofertar benefícios eventuais, para manter um acolhimento institucional de idosos, de criança e adolescente funcionando, para manter um centro de convivência funcionando,
para um centro-dia funcionando, para um serviço de abordagem funcionando, tudo isso precisa de recurso. As coisas não se mantêm sozinhas. Então, a gente tem que entender que o discurso do financiamento e do orçamento, ele tem que estar na nossa cabeça. E lembrando, esse ano é ano de plano, esse ano é ano de PPA. E a gente precisa ter isso claro na nossa vida, né? Inclusive para discutir como ponto de deliberação nas nossas conferências. E aí a gente fala assim, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Os outros 3 eixos vão falar, o terceiro, do controle social, né, que é o lugar da sociedade civil no SUAS e a importância da participação dos usuários, que a gente já tratou aqui de maneira mais efetiva, mas a gente quer chamar muito a atenção dessa participação do controle social. Gente, o controle social, ele precisa funcionar de verdade como controle social. A gente precisa ter cada dia mais consciência do papel e da responsabilidade que é você sentar e ocupar uma cadeira de um conselho municipal e de conselho estadual. Tá? O eixo 4 fala da gestão de acesso à segurança socioassistenciais e articulação de serviços e benefícios e transferência de renda como garantia de direitos socioassistenciais de proteção social. Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Você vai, procura um serviço do município, você é lá bem atendido, preenche um cadastro único, você tem um perfil, mas você não recebe o Bolsa Família. Mas por que você não recebe? É falta de recurso? Mas eu não tenho acesso, não é uma segurança, a segurança de renda não é uma segurança afiançada pelo SUAS? É. Mas aí o governo federal vai dizer o quê? Falta orçamento. E quando é que a gente briga pelo orçamento para garantir acesso à garantia de transferência de renda? A gente pode brigar localmente, mas esse é o momento, gente. Quando a gente discutir as nossas conferências, e vocês, por favor, estejam sempre em mente o seguinte, a conferência, vocês precisam ter, sim, um olhar muito apurado pelo território. Mas entendo que na conferência que vocês vão realizar nos municípios, vocês vão tirar propostas do que é prioridade para o seu município, que é para o seu gestor local fazer, executar. Vocês vão tirar propostas que são para o Estado, que vão ser responsabilidade do Estado em executar. E vocês vão fazer propostas que são para o governo federal, são aquelas propostas que vão valer para todos nós. Então, a gente precisa ter esse olhar atento de saber que a gente tem que pensar localmente, mas a gente também precisa pensar nacionalmente. A gente precisa ter um olhar mais geral sobre isso. Então, se você é uma pessoa, se você é usuário, tá? Tem perfil Bolsa Família e não recebe, a conferência está aí para você brigar. Se você é uma família em situação de vulnerabilidade social e você não tem acesso a nenhum tipo de benefício eventual, está na hora de brigar. Se você não consegue participar das atividades do CRAS porque tem pouco profissional e as pessoas precisam trabalhar apagando incêndio, se você também é trabalhador e passa por isso, agora é a hora de você propor propostas na conferência do seu município. E, por último, a gente fala da atuação do SUS em situação de calamidade pública e emergência. Olha, a pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Mas a verdade é que a política da assistência social, assim como de demais políticas, a gente não está preparado para atender as calamidades. E a calamidade não é só a pandemia, não, gente. A seca pode se configurar numa calamidade, as fortes chuvas pode configurar numa calamidade, os desastres naturais, né? A pandemia foi uma calamidade. E a gente não estava muito preparado para isso, né? A gente não estava mesmo. E se a gente não estava, a gente precisa estar. E aí, você precisa olhar também a realidade do seu município. Por exemplo, com a pandemia, muitas pessoas passaram a ter perfil, entraram a agravar a situação de vulnerabilidade, passaram a ter o perfil, né, de acesso a serviços e benefícios de assistência social. Aumentou o número de pessoas com esse perfil. Que respostas a gente pode dar a isso, né? Você que passou por uma situação de calamidade, seja na pandemia e não teve acesso a uma garantia de renda nesse período, como é que ficou para você? Né? Se você sofreu por um desastre natural, seja pela chuva ou pela seca, como é que foi a sua condição nesse período? Então, é importante que a gente sempre faça referência do lugar de onde a gente está, né? Porque o nosso olhar, ele sempre vai contribuir. E é claro que essa política, todos os atores são importantes. Nesse momento, a gente tem trazido à tona, sempre fortalecido a participação do usuário. Para a gente que está na gestão, ou que é trabalhador, às vezes que é entidade, às vezes é mais
cotidiano a gente ficar fazendo esse tipo de debate. Mas o usuário, ele é o principal afetado por essas questões. Por isso, a cada dia é mais importante que ele também fale, se pronuncie, que tenha a consciência ou a informação necessária para participar do debate. Por isso a importância, alguns já que me antecederam também disseram da importância da gente ser criativo e fazer o possível para que essas discussões e as informações cheguem da melhor maneira possível e possibilite a discussão com todas as pessoas, com todos os atores e todos os componentes desse sistema. Só um minutinho. Bom, essa era a apresentação, e aí eu quero fazer uma convocação de criatividade, de determinação e de muito empenho nesse momento. Eu sei que não é fácil para quem está na ponta, para quem lida com volume constante de trabalho que está só aumentando, com a situação de insegurança por conta da pandemia, porque a gente se preocupa com a nossa saúde, com a saúde da nossa família. Mas esse momento realmente pede da gente criatividade para a gente poder se reinventar. E esse é um espaço muito bom, e a gente, enquanto comissão organizadora, eu sei que os meus colegas estão aqui, eu falo, a gente tem conversado muito, a gente está super aberto às ideias de vocês também, a gente está discutindo o formato da conferência estadual, vocês vão tendo ideias, a gente troca com vocês, os municípios nos ajudam e se ajudam coletivamente para que a gente possa trazer estratégias e não perder a oportunidade de um momento em que as vulnerabilidades estão tão agravadas, a gente perder a oportunidade de discutir, debater, propor questões de solução ou de melhoria da nossa política, ou de manutenção e continuidade da nossa política, tanto em âmbito municipal, estadual e federal. Bom, gente, essas palavras que eu separei um pouco para falar hoje já foi um pouco diferente de outros dias, mas as falas que me antecederam deram conta de contemplar aquelas outras questões que estavam previstas para falar para vocês hoje. Assim, eu agradeço a oportunidade mais uma vez, agradeço inclusive em nome da comissão organizadora da qual eu faço parte, que tem se esforçado muito para trabalhar em prol dessa conferência. É isso, Mari. Muito obrigada, Merielle, por todas as contribuições. Lembrando, nós colocamos aqui no chat algumas vezes, né, e aí vou mencionar aqui algumas informações importantes, né, para a gente manter nossos microfones desligados, e todos os documentos que serão apresentados até o final desta reunião, nós iremos enviar por e-mail para todos os participantes e, né, os municípios, e para preencherem a lista de presença também, tá, através do link, né, que nós colocamos aqui, disponibilizamos. Qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato conosco aqui da Secretaria Executiva também. A gente acrescenta o nome na lista, sem problemas, viu? Só para a gente registrar mesmo a participação. Então, na sequência, a gente vai ouvir um pouco nossa presidente e subsecretária, Sandra Shirley, com algumas orientações para as nossas conferências municipais de assistência social. Olá, vamos voltar aqui. Obrigada aí pela presença, 41 pessoas presentes, 40 pessoas presentes, né? Presentes, nós convidamos 20 municípios, então os nossos municípios aqui estão quase todos contemplados, nós fizemos um levantamento, então muito obrigada pela presença, né? Estamos vendo aqui Roberta, que vai nos ajudar na conferência. Nós temos aqui, como a Meire já falou, né, a nossa comissão organizadora, e está presente Elisa, Janaína, Rosenberg, Lília. Então, nós estamos quase todos, está faltando um, porque é mais difícil para essa pessoa estar presente. Então, vamos projetar, Mariana. Nós vamos passar aqui para vocês um roteiro do trabalho, né? É um roteiro que para vocês seguirem o que for possível, tá? Nas conferências. Então, aqui nós temos 3 informes do CNAS, que depois nós vamos encaminhar, que é onde está contido esse roteiro, essas orientações, tá bom? Então, vamos aqui, tá igual com criança, vamos aqui repetir outra vez o tema da nossa conferência, né? São as orientações
a nossa conferência Assistência Social, Direito do Povo, Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social. Esse é o nosso tema de conferência que nos traz os usuários para o centro do debate. Então, nossas conferências municipais, elas irão de 3 de maio a 31 de agosto. Nós vamos começar, na verdade, a partir de junho, né? Porque nós já estamos dia 14 de maio, e agora que nós estamos finalizando as nossas orientações, mas nós vamos ter tempo para realizar com certeza. A conferência estadual, a nossa, será de 20 a 21 de outubro. A conferência nacional será em formato virtual, nos dias 7 a 10 de dezembro. Então, a Conferência Nacional. A Meire já leu os eixos, vamos subir só um pouquinho. Então, eu acredito que eu não preciso ler de novo, os eixos foram lidos nesse momento, né? Então, esses 5 eixos, eles estão debatendo todos os assuntos importantes para a nossa conferência, né? E depois eu vou contar um segredo para vocês. E, então, esses serão os eixos que serão debater ou pré-conferência, ou no dia da conferência mesmo. Vocês vão definir a metodologia depois, né? Então, nós vamos dar algumas sugestões. Eu não vou ler esses eixos, mas nós vamos dar algumas sugestões. Nós estamos dando sugestões, tá bom? Às vezes já pensou, não, mas nós temos que fazer isso. Não, nós estamos dando sugestões. Pode subir, por favor, Mariana? Pode subir tudo. Isso. Então, vamos lá. A escolha do formato das conferências municipais seja feita a partir de uma avaliação dos municípios acerca do cenário epidemiológico. Essa é a nossa maior preocupação, né? A questão do distanciamento social, né? A questão de como nós vamos realizar. Então, esse é o nosso grande problema. Então, esse assunto vocês têm que sentar no conselho. O conselho ele é paritário, tem governo, tem sociedade civil, tem usuários. Qual será a melhor maneira de vocês fazerem essa conferência, tá? Sejam realizados eventos de mobilização e preparação, incluindo os diferentes segmentos, sobretudo os usuários, de modo a ampliar e qualificar a participação e o controle social. Então, é o que a Meire já pediu, né? A criatividade, né? Então, vocês vão ver como é que vocês vão mobilizar, como é que vocês vão preparar essas conferências. Os encontros preparatórios, né? Esse também é uma maneira de se realizar uma conferência, né? Com encontros, com reuniões, lives, debates preparatórios nos territórios, envolvendo todos os segmentos e abordando o tema da conferência. Outra sugestão, utilização de modo intensivo das tecnologias de informação e comunicação como meio de facilitar e ampliar o acesso, minimizar o deslocamento, permitindo a tomada de decisão e encaminhamentos em tempo oportuno. Então, nessa época de pandemia, nós aprendemos a usar bem a questão das nossas tecnologias, né? Antes a gente nem usava tudo, nem acreditava. Eu sei que a gente fazia a nossa primeira reunião, a gente nem conseguia, porque um não entrava, outro não entrava, a gente não conseguia, não acreditava que iria dar certo, e hoje nós estamos trabalhando plenamente. A única coisa que está nos faltando é o aconchego do outro, né? Mas, assim, questão do trabalho, dos assuntos, a gente está conseguindo resolver. Tem uma marca aqui na frente disso, uma marca amarela, tem como tirar isso daqui? Fala que... A gente está tentando, Sandra, só um minutinho. Então, deixa, não deixa. Se atrasar, deixa. Tá? Então, as atividades coletivas ofertadas por meio da utilização de tecnologia de informações e de comunicação, tais como grupos de WhatsApp, videochamadas, transmissões ao vivo. Então, são essas situações que a gente tem usado, que vocês vão ter que viabilizar, porque dependendo do local isso é possível, dependendo não é possível, se não tem internet não é possível, mas a gente pode levar para um CRAS os usuários um dia, os trabalhadores no outro dia, entendeu? E pode fazer esse debate
com pessoas, com menos pessoas, num ambiente, né, favorável. Então, isso aí também é uma ideia. Com relação às informações que vocês vão ter que mandar, que os municípios vão mandar para o CEAS, vão mandar através do e-mail ceas.es@cetades.es.gov.br, confirmando, conforme está na página 33 e 34 do instrumental, que eu acho que você já recebeu. Se não, Mariana vai encaminhar as seguintes informações. Primeiro é o nome do município, a unidade da federação, o código do IBGE, porte do município, identificação da conferência, data de início, data de término, total de horas de realização, local de realização, número total de participantes. Então, isso aqui são os dados que tem que vir para o CEAS para a gente fazer de todo o estado junto. O CEAS Espírito Santo divulgará, esse que é a nossa surpresa, hein? O CEAS Espírito Santo divulgará vídeos temáticos tratando de cada eixo, podendo ser utilizados nos trabalhos de grupos, nas conferências e ou ações preparatórias. Então, a comissão organizadora se reuniu e achou que seria muito importante a gente fazer um vídeo com esses 5 temas dos eixos, porque esses são temas complexos. Nós temos ali assuntos bem complexos, então nós achamos interessante. Procuramos pessoas que estão dentro da política, assim, dentro da vivência dessa política, vão gravar vídeos e nós vamos encaminhar, no máximo no final do mês, mais uma semana, não sei bem, porque nós vamos gravar esses vídeos lá na Escola de Governo, na ESESP, eles vão gravar e nós vamos encaminhar para vocês fazerem, para subsidiar o trabalho, né, da conferência. E outra coisa que sempre o pessoal discute, serão 6 delegados de cada município para a etapa estadual, sendo 3 delegados representantes do poder público, 3 representantes da sociedade civil, pleiteando da seguinte forma, aí nós vamos dividir, né? 1 das entidades, 1 do segmento dos trabalhadores e 1 do segmento de usuários. Então, nós teremos 6 representantes de cada município. Vocês vão ver aqui que nós mudamos. Nós colocamos mais representantes de grande porte, menos de pequeno porte, mas nós entendemos, a comissão resolveu que nós vamos querer fazer todos os municípios iguais, tá bom? Cada grupo de trabalho deve constituir, no mínimo, 5 propostas de deliberação para o respectivo eixo debatido. Então, vocês vão debater, né, vão listar os eixos, como acontece dentro dos eixos, aí nós vamos tirar 5 propostas. Pelo menos uma de deliberação para o próprio município, pelo menos uma. Pelo menos uma para o Estado e pelo menos uma para a União. Então, nós vamos ter mais, porque uma não dão 5, né? Nós temos que ter 5. É para não acontecer 5 propostas só para o Estado, 5 só para o município. Então, para não ficar assim, a gente está dividindo pelo menos uma para cada um e outros vão ter mais. Após a definição das propostas de deliberação construídas pelos grupos de trabalho, estas serão apreciadas e votadas pelos delegados na plenária final, visando a definição das deliberações finais que serão encaminhadas para sistematização pelo ente estadual. Então, na plenária final das conferências, deve resultar em um conjunto de, no máximo, aí nós vamos juntar, nós temos 5 eixos, né? Então, no máximo, 10 deliberações para o município, 5 para o Estado e 5 para a União. Nós temos que nos contentar com esse quantitativo, né? Porque às vezes as pessoas mandam muitas deliberações, mas nós vamos mandar assim, porque é uma amostragem, né? Todo o nosso trabalho de conferência, ele é por amostragem. A gente não consegue contemplar todas as pessoas que nós gostaríamos e também, às vezes, nem todas as demandas que nós queremos. Tá bom? Embaixo vem a leitura recomendada, que são os 3 informes. Já encaminhamos, eu ontem conversei com a Mariana, que já tinha encaminhado para todos os secretários de conselho, para que vocês possam seguir. Está muito, muito explicativo, explicando o que é cada eixo, todo o trabalho, todos esses formulários para preencher. Está muito fácil de seguir os nossos informativos. Tá?
O processo das conferências municipais de assistência social de 2021, independente do formato, deve conter o seguinte: meu cérebro lê mais rápido que a minha boca. Ato de convocação da Conferência de Assistência Social. Primeira coisa que tem que ter. Assinado pelo presidente do conselho e pela secretária ou secretário do município, né? Que é um ato de convocação, porque o município, o gestor é que vai bancar, né, a conferência. Então, eles vão convocar juntos. Regimento interno, toda conferência tem que ter. Programação da conferência municipal, claro que tem que ter, assistência social. Registro dos resultados dos grupos de trabalho na Conferência Municipal de Assistência Social, coisa que a gente já faz mesmo, né? Registro das deliberações da plenária final da Conferência Municipal de Assistência Social, registro da escolha dos delegados para a Conferência Estadual e avaliação da Conferência Municipal de Assistência Social. Então, isso aqui vocês vão ter que fazer, né? É o roteiro que vocês têm que seguir para tornar até mais prático e mais fácil de se fazer essas conferências, preparar os relatórios para mandar para os CEAS. Tá bom? E para finalizar, mais um presente. Então, tem mais uma coisa no final, mas mais um presente. Nós listamos aqui pessoas que podem ajudar, colaborar com os municípios nas palestras da conferência. Na palestra Magda, por exemplo. Então, nós colocamos aqui o nome, o telefone e o e-mail. Os municípios se comunicam diretamente, né? Se vocês conhecem alguém que quer escolher, se não conhece, podem ficar tranquilos, todos têm capacidade de fazer um bom trabalho para ajudar os municípios. Clarice Romero, Merielle Kelly Patrocínio. Elas são conselheiras e são também da comissão de organização. Então, elas estão dispostas, trabalham aqui na CETADES para fazer esse trabalho. Cristiane Mafra, ela trabalha aqui na Proteção Social Especial, também se colocou à disposição. Janaína Gomes Faria Soledade, ela é conselheira e é da comissão também, né, de organização. Lília Mota, ela é conselheira e presidente e coordenadora da Comissão de Política do CEAS. Lília Mota, ela é conselheira, ela é secretária da Serra e também está disposta a fazer, a colaborar, né? Elisa Cláudia Santana de Castro. Elisa, ela é conselheira, ela é membro da comissão organizadora, e ela é membro de uma comissão que a Meire falou CACOM. Eu falei assim, a Meire falou CACOM, será que o pessoal sabe o que é CACOM? A CACOM é uma comissão do Conselho que acompanha a objetivo, a finalidade é acompanhar o trabalho dos municípios. Então, a CACOM, ela está quase toda na organização, porque ela está muito empenhada em acompanhar esses municípios, a colaborar, e depois ela vai falar até uma palhinha aqui, eu sempre estou deixando a Elisa falar, para ela contar um pouquinho do que elas estão querendo fazer, eles comissão, né? Falo ela, mas na comissão, para colaborar com os municípios. Nós queremos tirar um pouco essa ideia que o CEA só aparece na época da conferência. Só todo mundo fala, parece político, só aparece na época da conferência. Então, a gente quer mudar essa história, a gente quer aparecer mais e colaborar mais e aprender junto também com os municípios, tá? Rosenberg, também ele é membro do nosso conselho, ele é presidente do CONSEAS, ele também está na comissão da CACOM e está na comissão organizadora. Então, é uma pessoa também que está disposta a colaborar com os municípios. Sandra Shirley sou eu, também vocês podem contar comigo, eu também estou disposta a colaborar. Luciana Montovanelli Amorim. Mantovanelli Amorim. Luciana, ela é a secretária de Linhares, ela também se colocou à disposição para ajudar os municípios que precisarem. Bruna de Andrade Martins. Bruna, ela é nossa professora, ela trabalha na ESESP, né, a nossa escola de governo, ela faz parte do Capacita SUAS, uma pessoa extremamente capacitada, também se colocou à disposição. Minha tela apagou aqui. Tauan José Pastrello, ele também está à disposição,
ele é uma pessoa que também trabalha na ESESP, ele é coordenador do Capacita SUAS, então é uma pessoa também que pode nos colaborar muito com a gente. Roberta Rangel Viana, Roberta está aqui com a gente hoje. Roberta, ela é de Vitória, mas ela já foi da Serra, já foi da CETADES, foi de Cariacica também? Faz assim, foi de Cariacica também? Foi de Cariacica também. Então, é uma pessoa com experiência, né? Apaixonada aí pela política, defensora, também se colocou à disposição. Obrigada, Roberta. Maria José de Souza Rodrigues, também ela está nessa reunião, mas ela também ela é do nosso conselho, representante de usuário, presidente da comissão do Bolsa Família e CadÚnico do CEAS, e também acho que ela é do conselho de Vitória, né, do Comasv, e então ela também é uma pessoa que pode colaborar com a gente. Bruno Donato dos Santos, ele é o vice-presidente do CEAS, tá? Ele é representante das pessoas em situação de rua, ele é uma pessoa também capaz, empolgada, ele falou também que tem condição de colaborar, está aí o e-mail dele. Carlos Aju Cardoso Costa. Carlos Aju também já foi presidente do CEAS, já foi presidente do CNAS, é uma pessoa apaixonada pela assistência e também se colocou à disposição para colaborar com as palestras. Então, vocês têm aqui pessoas, né, que podem colaborar, e se houverem outras que vocês queiram mandar o nome aqui que possam ajudar, nós estamos aceitando. Quanto mais, mais, né? E agora nós vamos colocar aqui, que foi a menina, né? A cereja do bolo que nós ganhamos foi a logo da conferência. Aí nós achamos linda, nós vamos... Mostra aí, pode mostrar. Ela está fazendo até suspense para mostrar. Ah, tchan, 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 tchan. Sobe mais um pouquinho. Então, Conferência Estadual de Assistência Social, o Conselho Nacional mandou essa logo, já coloca o nosso nome colocado aqui, Espírito Santo, para a gente usar essa logo. E nós estamos fazendo uma com o nome de cada município. Vamos colocar aqui Vitória, Viana, São Mateus, colocar os 78 municípios, já vamos mandar para vocês com esse dado já, né? Vamos mudar aqui, vamos colocar Conferência Municipal de Assistência Social, Jaguaré. Aí vamos mandar direto para vocês, para Jaguaré, para fazer o nosso trabalho. Então, era isso que eu queria apresentar, né, de maneira sucinta para vocês, depois que vocês podem acompanhar aí o formulário. E eu terminei minha fala, mas vou dar uma fala para a Elisa, para ela falar um pouquinho do trabalho da CACOM, porque é um momento importante, porque aqui só tem conselhos, né? Tem gestores, mas a maioria dos conselhos. Então, gostaria de passar para a Elisa, cortando aí a cerimonialista, tá bom, Mariana? Tá bom, Elisa. Presidente, obrigada pela oportunidade e dar os parabéns a todos esses municípios que aqui se fazem presente, aceitando esse desafio, mais que um convite, é um desafio, principalmente num momento como esse. E falar que hoje eu estou como coordenadora da CACOM, que é uma comissão de acompanhamento e apoio aos conselhos municipais de assistência social. Aqui, junto comigo, né, nessa comissão que eu tenho muito prazer em fazer parte, porque só tem gente membro excelente, muito competente, muito comprometido. A Neucelina, que está aqui, o Walter não pôde estar presente, mas ele é do Norte, tem contribuído muitíssimo para o fortalecimento da proposta de plano de ação aprovada já no CEAS, o plano de ação da CACOM, e aqui também está o Rosenberg, a Merielle, eu não sei, acho que eu não esqueci mais ninguém não, né? E a nossa proposta é essa, é de aproximação com os conselhos municipais, é romper com esse distanciamento que muito prejudica. Eu acho que a gente tem que tirar, se a gente tem alguma coisa positiva para tirar nesse momento de pandemia, é que a gente acaba promovendo mais encontros e possibilitando trocarmos mais informações num tempo menor, né? Porque se tivéssemos que nos deslocar para ir no município, participarmos de todas as reuniões. Mas essa é a nossa principal intenção nesse momento. Então, nesse sentido, nós estamos solicitando para que todos os conselhos municipais publicizem com o CEAS os seus calendários de reuniões virtuais,
no sentido de que a gente possa contribuir no plano estadual. A Janaína também que está aqui, estou vendo, Janaína, me perdoe, faz parte também da CACOM, muito atuante. No sentido de que possamos nos organizar com esse coletivo que temos dentro da CACOM e pelo menos participarmos de pelo menos uma reunião do Conselho Municipal. O objetivo de participação do CEAS, da CACOM, nas reuniões do Conselho Municipal é de ouvir, é de estar atento a essa demanda, de ser propositivo e contribuir para o fortalecimento e consolidação das políticas públicas e do Conselho como órgão propositivo e deliberativo. Nesse sentido, assim, a gente pede que vocês publicizem, compartilhem conosco essas agendas, que vai ser muito importante, muito interessante para o fortalecimento da assistência social do Estado do Espírito Santo. É isso, minha presidente, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos, estamos à disposição, contem conosco, qualquer dúvida passa lá para o SES, o e-mail para o SES, que a gente entra em contato. Agradeço, até mais. Muito obrigada, Elisa. É isso aí mesmo, reforçando qualquer dúvida, qualquer solicitação, pedido de informação, pode ligar para os nossos telefones, que consta lá no site da CETADES, no nosso e-mail também, que consta no material orientador já enviado para todos os municípios. De antemão, agradecemos, né, a participação de todos, o interesse de todos, a colaboração, que é super importante, de todos. Tchau para vocês, muito obrigada. Oi, Meire. Só para colaborar, a Sandra apresentou uma lista aí de pessoas disponíveis para fazer as palestras, mas assim, é só uma forma de a gente dar algumas opções para vocês. Fiquem muito à vontade também, porque com certeza nos municípios tem técnicos muito bons que discutem, trabalham a política, fiquem à vontade de convidar pessoas, professores da universidade, representantes de organizações, representantes de organizações representativas de usuários. Então, a gente fez no sentido de catalogar algumas pessoas que já, de antemão, se colocam à disposição de colaborar nas conferências. Mas fiquem muito à vontade também de verificar aqueles nomes aí locais, no seu município, no seu corpo técnico, né, no seu corpo do Conselho Municipal, que também possam fazer essa colaboração de maneira mais local, né? Troquem entre vocês, um presidente de um conselho falar no outro. Essa troca entre os municípios também é muito importante. A nossa lista, né, é uma lista... Não se prendam apenas à nossa lista, que ela seja para vocês assim uma possibilidade a mais, né? Mas que vocês olhem ao redor aí e valorizem também aqueles técnicos, trabalhadores, professores, estudiosos que vocês têm aí no território. Só isso mesmo. Mariana, você vai abrir para perguntas? A gente foi, né, Sandra, a gente já terminou, já deu uma fala para a Elisa. Como nós não tivemos nenhuma manifestação no chat, e aí se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, se manifestar, ou falar, né, decisões que já foram tomadas a nível municipal sobre as conferências. Alguém? Algum município? Boa tarde. Boa tarde, Maria Helena. Tudo bem? O que a coordenadora acabou de colocar, eu acho que é extremamente importante. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Estou dizendo que a coordenadora daquele colegiado que vocês que acabou de apresentar colocou, eu acho extremamente importante que a secretaria, de repente, marque com cada município uma reunião preparatória da conferência, para que a gente possa ter mais informações e ter a participação efetiva do Estado nas nossas conferências municipais. Eu acho que sempre acontece né, os municípios acabam fazendo as suas conferências, mas a gente gostaria muito, principalmente aqui em Vila Velha, de que o Estado pudesse participar efetivamente. E a gente tem, né, secretária nova, que acabou de entrar, né, pessoas, técnicos novos, e seria muito importante que o Estado realmente tivesse essa aproximação. Obrigada.
E beijo no coração dessas meninas lindas que estão aí. Você também, Sandra. Obrigada, Merielle, Roberta, tá todo mundo aí. Que legal. Obrigada. Mais alguém? Quer contar? Alguém já planejou, como disse Mariana? Quer falar alguma coisa? Ou está tudo, como diz o povo, está tudo dominado? Ingrid Reis, acho que ligou o microfone. Boa tarde. Boa tarde. Não é mais a Ingrid, eu estou substituindo a Ingrid agora. Meu nome é Luiz, eu sou secretário executivo aqui do Conselho da cidade de Tarana, e nós já temos pré-estabelecido como que vai ser essa conferência. A gente vai fracionar ela em vários dias para não acometer todo mundo no mesmo lugar ao mesmo tempo, podendo assim fazer um trabalho de qualidade e garantindo a segurança e a saúde de todos, para a gente poder melhorar cada vez mais. Ótima ideia. Muito bem. Mais alguém? A gente não teve muito questionamento, mas eu sei por quê. Porque vocês não vão sentar agora, vão pensar como é que vão fazer, e também depois a gente está aqui à disposição. E depois, na hora que a gente está pensando, é que vem alguma dúvida. Puxa, mas isso a gente pode fazer? Quem sabe? A gente pode fazer tudo, estando dentro do protocolo da CESA, do Ministério da Saúde. Né? Dentro desse protocolo, nós temos liberdade de ação. Tá bom? Então, boa tarde para todos. E até qualquer dia. Boa tarde. Tchau. Boa tarde a Muito obrigada todos pela e participação todas. de todos. Boa tarde. Boa tarde, dona Merielle, patrocínio. Boa tarde, pessoal. Maria Helena. Ei, Maria Helena, já tinha te visto, amor. Estou aqui, tô só te observando aqui, ó, suas palavras. Viu? Saudade de você. Ei, Maria Helena, quanto tempo? Que bom ver vocês. Ótimo ver todo mundo. Ei, Sandra. Querida. Tchau, gente. Boa tarde. Boa tarde. Beijo.